Bom dia, pessoal. Eu montei um roteirinho para poder explicar para vocês a Segunda Guerra Mundial, tá? Nós vimos em sala de aula, mas eu acho muito interessante a gente poder rever esse tema, tá? Sobre a Segunda Guerra. E aqueles que ainda não viram pessoalmente podem aproveitar também para estudar e tirar algumas dúvidas, tá bom? Vou deixar o celular pra cá porque tem muita gente mandando mensagem, entrando em contato, tirando dúvida. Não tem sido fácil, tá? Bom, a Segunda Guerra Mundial é um conflito que envolve mais de 30 países, aproximadamente. Não é à toa que é chamada de Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores dizem que ela acabou sendo uma continuação da Primeira Guerra Mundial, com um intervalo, que é o chamado período entre guerras, o que faz também muito sentido, porque quando a Segunda Guerra Mundial estoura em 1939, indo até 1945, ela eclode, ela começa porque a Primeira Guerra Mundial foi mal resolvida para a Alemanha. Entende-se que foi mal resolvida para a Alemanha porque a Alemanha não aceitou perder a Primeira Guerra e ser submetida ao Tratado de Versalhes, assinado em 1919, um ano após o término da Primeira Guerra, que terminou em 1918, porque no Tratado de Versalhes a Alemanha foi obrigada a aceitar pagar uma pesada indenização aos países vencedores, já que ela tinha iniciado, de certa forma, a Primeira Guerra também. A Alemanha foi obrigada a assinar um tratado que exigia que ela não mais produzisse armamentos bélicos e uma série de restrições, como inclusive devolução do território da Alsácia-Lorena para a França, que é uma questão que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, tá gravado no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial também, tá? Então, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que ver quais foram as causas que geram a Segunda Guerra Mundial. E a primeira causa, inquestionável e inegável, é o Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha. Então, a insatisfação dos alemães com relação ao término da Primeira Guerra Mundial é uma das principais razões para a existência da Segunda Guerra Mundial, tá? A ascensão do nazismo e do fascismo, regimes totalitários na Europa, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque tem muitos detalhes que a gente precisa entender, mas, num primeiro momento, entender que nazismo e fascismo são regimes totalitários de direita que surgem em épocas de crise econômica com a promessa de resolver todos os problemas e sempre encontrando um bode expiatório, alguém para culpar de todos os nossos problemas. Tanto os nazistas quanto os fascistas fizeram isso. E a ascensão do nazismo e do fascismo, do chamado nazifascismo na Europa, especialmente o nazismo alemão e o fascismo italiano, enalteceram a guerra, tá? Fortaleceram o conflito, tá bom? A crise de 29, porque em períodos de crise nós também fortalecemos regimes totalitários e inclusive o conflito entre as pessoas, porque todo mundo quer encontrar um culpado e todo mundo quer uma solução rápida e, se possível, milagrosa, que de fato não acontece, mas as pessoas até hoje criam esse mito, tá? Na cabeça. A falência da Liga das Nações, que tinha sido criada no final da Primeira Guerra Mundial, com o intuito, objetivo de apaziguar os ânimos e, se possível, evitar um novo conflito. Impossível, não foi possível, falharam nessa missão. Então a falência da Liga das Nações, que alguns chamam de um protótipo do que seria no futuro a ONU, criado em 1945, também é uma das razões para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Além de uma disputa por mercados, matéria-prima e principalmente mercado consumidor entre as grandes potências europeias principalmente, embora a Segunda Guerra não tenha envolvido somente a Europa e nem tenha tido batalha somente na Europa, mas tenha atingido parte da África, da Ásia, como nós vamos comentar. Além de uma política de apaziguamento adotada pela França e pela Inglaterra, grandes potências mundiais daquele momento. Essa política de apaziguamento favoreceu a eclosão da Segunda Guerra Mundial, porque permitiu que o nazismo alemão, liderado por Adolf Hitler, pudesse
expandir o território alemão, levando como base dois princípios. A doutrina do espaço vital, de que eles deveriam dominar todos os territórios onde houvessem povos de origem germânica, ariana, a famosa raça pura, e o antissemitismo, porque era perseguição sistemática aos judeus, como se eles fossem culpados pelos males que tinham ocorrido na Alemanha, tá? Então o nazismo se fortalece porque França e Inglaterra, que eram grandes potências, simplesmente resolvem adotar uma política de apaziguamento, não queriam se envolver numa nova guerra. A gente pode entender isso? Sim, a Primeira Guerra foi horrível, consequências desastrosas para todo mundo, obviamente. Mas essa política de apaziguamento, ela se justificava porque não atingia os seus interesses. Como não atingia os territórios da França e da Inglaterra ainda até então, eles não se manifestaram e permitiram que Hitler então avançasse absurdamente com a doutrina nazista, que causou um dos maiores horrores da história da humanidade, que foi o Holocausto. Tá? Um massacre de mais de 6 milhões de judeus, fora os ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais que foram mortos, exterminados, massacrados de maneira cruel durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista, tá? Bom, nós vimos então essas causas da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos que entender que essa expansão territorial da Alemanha também tem um detalhe. Por que que eles conseguem conquistar tantos territórios? Primeiro que eles têm a chamada Anschluss, que é a união com a Áustria, porque os austríacos se consideravam povos de origem germânica, raça pura, então se unem a essa doutrina nazista facilmente, fortalecendo dessa maneira o exército alemão. E imediatamente a Alemanha começa a conquistar vários territórios. Um desses territórios era o território dos Sudetos, que ficava na Tchecoslováquia, porque no território dos Sudetos havia uma minoria de origem alemã. E segundo a doutrina do espaço vital, eles tinham o direito de dominar aquele território, aonde houvessem povos de origem alemã. E assim seguiram, conquistando a Renânia, que ficava entre a fronteira da França com a Alemanha. A França permaneceu numa política de apaziguamento, alerta, tinha a linha Maginot, se protegendo, mas permaneceu neutra naquela situação. Dessa forma, houve uma expansão territorial cada vez maior, os territórios europeus foram sendo conquistados, um a um, Dinamarca, Holanda, Bélgica, até que eles conseguem, os alemães, conquistar a França. Parte da França foi dominada pelos alemães e a França acabou sendo dividida. O território de Vichy, por exemplo, na França, foi dominado pelos alemães facilmente, porque havia como que um governo fake. Os franceses que traíram o próprio país, adotando uma política nazista alemã, sendo colaboracionistas, podemos dizer assim. A partir daí eles vão se fortalecendo bastante, tá? E aí nós vamos vendo que se formam alguns blocos, aos poucos na Segunda Guerra, e nós tínhamos governos totalitários na Alemanha nazista, na Itália fascista e no Japão, que também era uma ditadura. E eles formam então o primeiro eixo político-econômico, eixo Berlim, Roma e Tóquio, tá? Do outro lado, nós veremos se formarem os aliados quando eclode a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Inglaterra e França, que tinham adotado uma política de apaziguamento, começam a ter medo, porque até então, qual era o medo delas? Não era da política nazista alemã. O medo era o inimigo que eles consideravam maior, era o comunismo. Então os soviéticos eram os maiores inimigos da humanidade naquele momento, tanto que a União Soviética foi proibida de participar da antiga Liga das Nações. Bom, Hitler havia firmado um pacto de não agressão com Stalin, com os soviéticos. E disseram que, caso houvesse uma guerra, porque é óbvio que eles já sabiam, mas já estavam planejando, Hitler sabia obviamente o que ele queria e que seria decretada uma guerra, então estava se preparando para isso, por isso dominando tantos territórios. Caso houvesse uma guerra, a Polônia, que era um território
muito importante na Europa por diversas razões. Tanto pela localização geográfica, formando ali o corredor polonês, que dividia o próprio território da Alemanha, que incomodava os alemães profundamente, como o corredor polonês que divide a Europa de parte da Ásia, onde fica ali a Rússia, na Euroásia, vamos dizer assim. Bom, na Polônia também havia grande maioria de judeus. E qual era a intenção de Hitler? Perseguir e exterminar os judeus. Tanto que na Polônia nós tivemos os maiores campos de concentração, o maior número de guetos da história, e a gente vai falar sobre isso melhor no vídeo sobre regimes totalitários. Mas, lembrando, Auschwitz, Birkenau, Sobibor, que são campos de concentração que dá até arrepio na alma da gente de citar, ficavam na Polônia, tá? A Polônia, então, seria dividida entre os alemães e os soviéticos. Quando Hitler faz esse pacto de não agressão com Stalin, que era comunista, aí ingleses e franceses começam a ficar alerta. Ora, como é que os nazistas estão se aproximando dos comunistas, que são nossos inimigos mundiais? A partir desse momento, quando Hitler invade a Polônia por um lado e os soviéticos invadem do outro, esse pacto de não agressão tinha recebido o nome de Ribbentrop-Molotov, que era o nome dos ministros de ambos os países, das relações internacionais. Aí, imediatamente, no dia 1º de setembro de 1939, Inglaterra e França decretam e declaram a Segunda Guerra Mundial, uma guerra contra os alemães, já que eles se sentiram traídos e ameaçados até aquele momento, tá? Houve então a invasão do corredor polonês em 1939, em 1º de setembro, que foi o momento em que a Segunda Guerra Mundial estava declarada. A partir daí nós temos o eixo Alemanha, Itália e Japão, regimes totalitários, contra os aliados, por enquanto França e Inglaterra, mas que serão apoiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética a partir de 1941, e nós vamos ver por quê, tá bom? Bom, há uma expansão da guerra. Essa Segunda Guerra Mundial fica conhecida como a Blitzkrieg, que seria Guerra Relâmpago. Os alemães principalmente atacavam por terra, através dos tanques militares, por aviões, a Luftwaffe, né, alemã, e submarinos alemães. Tá? Uma tecnologia que até então não tinha sido usada, nem mesmo durante a Primeira Guerra Mundial. O que fez com que a velocidade fosse ainda maior. Então os desastres também acabam sendo maiores, tá? A ocupação da França, como eu disse a vocês, que acaba sendo neutralizada de certa forma. Então, quem de fato enfrentou a Alemanha foram os ingleses, tá? O primeiro-ministro inglês naquele momento, né? O Winston Churchill, que está no poder e que vai investir pesado nas forças militares para combater os alemães, tá bom? Bom, nós teremos então esse conflito que em 1939 começa, há um avanço então das tropas alemãs em 1940, 1941. Em 41 a gente tem um avanço das batalhas inclusive pelos territórios africanos, parte porque os alemães querem dominar aquele território, os ingleses também. Muitos territórios já eram dos ingleses e os alemães querem tomar. E há uma intensa batalha e muitas mortes ali, tá? Bom, essa guerra vai se expandindo até que em 1941, é muito importante a gente lembrar, houve a entrada dos norte-americanos e dos soviéticos ao lado dos aliados, o que até então não tinha acontecido. Mas por que isso aconteceu? Porque em 1941, aquele pacto de não agressão que Hitler havia firmado com Stalin foi por água abaixo. Hitler, obviamente, não respeitaria esse pacto e vai invadir a União Soviética. A partir desse momento, esse pacto sendo rompido, os soviéticos então entram ao lado dos aliados contra os alemães. Ao mesmo tempo, os japoneses, que já estavam avançando ali na Ásia sobre vários territórios da China, território da Manchúria, por exemplo, que hoje é anexado à China, mas que na época foi conquistado pelo Japão, vai atacar a base naval militar norte-americana
em Pearl Harbor. Então, por conta desse ataque dos japoneses, que aliás usavam, né, aqueles aviões famosos, kamikazes, né, eles acabavam cometendo suicídio para atacar durante a guerra, coisas horrorosas, por isso que a gente fala que numa guerra ninguém vence, a não ser a morte. Então, em 1941, a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética ao lado dos aliados vai dar um outro rumo para a Segunda Guerra Mundial. Tanto que, na Batalha de Stalingrado, em 1942, que é a batalha mais famosa até aquele momento da Segunda Guerra Mundial, porque até então havia um mito da invencibilidade alemã, de que o exército alemão não perdia por nada. E qual era o desejo de Hitler? Dominar a cidade de Stalingrado, colocar abaixo a cidade dos comunistas, dominando com os nazistas. Porém, os russos estavam extremamente fortes. Fora que o clima da Rússia, muito agradável, né, com menos 40 graus, um frio exagerado, acabava dificultando também para os alemães que não estavam habituados àquele tipo de inverno. Nós vimos durante várias vezes na história que a Rússia fez uso da famosa terra arrasada, destruindo o próprio território. Por quê? Porque aí os exércitos que a invadiam morriam por conta de fome e por conta do frio, tá? Eles resistiram, foram meses de batalha, cerca de 3 meses de batalha, onde morreram cerca de 2 milhões de pessoas. É muita gente morrendo, por conta de uma guerra absurda que não fazia o menor sentido. E aí, Hitler não queria recuar, porém, o exército alemão estava tendo que se dividir entre a briga na Europa e a briga na Ásia. Então eles acabaram se enfraquecendo de certa forma. E como os russos estavam muito fortes, eles acabam recuando. Essa invasão dos alemães sobre Stalingrado, a famosa Batalha de Stalingrado, ficou conhecida como Operação Barbarossa, que é a invasão dos alemães sobre a União Soviética. Porém, foi a primeira grande perda dos alemães. Foi aí que Hitler percebeu que ele não era invencível e que ele teria que tomar muito cuidado. Bom, a partir daí, eles vão se organizando, aliados principalmente, contra o eixo, e nós vamos perceber que as forças do eixo vão sendo atacadas de diversas maneiras. Embora nós tenhamos tido um enfraquecimento dos aliados por conta da neutralidade da França, em 1944, as forças norte-americanas organizaram a Operação Overlord, que era o dia D. Em 1944, 6 de junho de 44, os norte-americanos invadem a Normandia, na França, para retomar o território francês que havia sido dominado pelos alemães nazistas. Dessa maneira, eles vão fortalecendo o lado dos aliados contra o eixo. A Grande Guerra passou a ser contra o nazismo. Ainda não tinham muita noção do que acontecia de fato nos campos de concentração, que até então eram vistos como campos de trabalho forçado, que já é um absurdo. Mas eles não sabiam que haviam planos de eliminação em massa e que haviam as câmaras de gás e inclusive o projeto dos alemães da solução final. Quando eles começam a perder várias batalhas, principalmente após a perda lá na Batalha de Stalingrado, eles começam a investir na solução final para exterminar de vez com todos os judeus, acabar com os campos de concentração, esconder, queimar os corpos, esconder os ossos, para que ninguém soubesse os horrores que aconteciam ali. Felizmente isso não foi possível, porque muitos judeus puderam contar a sua história. Inclusive, eu comentei com vocês, muitos de vocês já sabem que eu tive o privilégio de conhecer a Nanette Blitz-Koenig, que é uma sobrevivente do Holocausto, que mudou a minha vida em 2014. Me recebeu na casa dela contando sobre os horrores. E eu tenho um documentário sobre isso. Acessem lá o meu canal, Domínio do Mal, Banalidade do Mal, tá? Carol Freitas, para vocês poderem assistir a entrevista dela e algumas colocações sobre isso. Vale a pena, tá? Bom, após o dia D, vai se enfraquecendo cada vez mais e a Inglaterra e os Estados Unidos se unem para invadir a França. Os aliados se fortalecem. A partir desse momento, todas as forças norte-americanas foram colocadas para acabar com os nazistas. E aí começa uma corrida e a gente pensa assim, o foco principal era acabar com o nazismo, eles estavam preocupados com o que estava acontecendo. Havia o foco de acabar com o nazismo, porém, já começa daí
a partir de 1944 para 45, final da Segunda Guerra Mundial, uma corrida entre Estados Unidos e a União Soviética, embora estivessem do mesmo lado, eram os aliados, para mostrar quem tem mais poder, se era o capitalismo dos norte-americanos ou o comunismo dos soviéticos. E começa uma corrida para ver quem é que ocuparia primeiro Berlim. E aí nós vamos perceber que, por um lado, foi boa essa união entre soviéticos e norte-americanos, porque eles conseguiram neutralizar os alemães. E muitos campos de concentração foram desfeitos, e aí veio o mundo soube o horror do Holocausto, dos campos de concentração. E, a partir desse momento, por volta de abril e maio de 45, os alemães foram definitivamente derrotados. E cria-se, inclusive, o Tribunal de Nuremberg, que julgaria todos os soldados nazistas. Muitos deles cometeram suicídio. Até hoje as pessoas dizem que Adolf Hitler também cometeu suicídio, embora alguns historiadores questionem. Dizem que não teve prova, que o corpo que encontraram não era dele, que aquele crânio que supostamente tinha bala não era dele. Enfim, tem muitas teorias que a gente... Vale a pena pesquisar? Sempre vale, tá? Ninguém é o dono da verdade. Muito possivelmente ele tenha cometido suicídio, mas que haveria a possibilidade dele ter fugido? Sim, há essa possibilidade. O Tribunal de Nuremberg também é algo legal para vocês pesquisarem, tá bom? Principalmente o julgamento de Eichmann, ou Eichmann, que Hannah Arendt coloca muito bem no seu livro, que é uma filósofa alemã, judia, foi muito criticada na época. Depois eu vou até pedir pra gente poder fazer um trabalhinho junto, tá? Bom, a Alemanha nazista foi derrotada, mas a Segunda Guerra ainda não tinha acabado porque o Japão não havia se rendido. E é aí que entra a vingança dos norte-americanos, não só contra os japoneses, né? Não é só uma vingança, mas ao mesmo tempo, além de querer forçar a renúncia, né, do Japão e para que ele se rendesse, a rendição japonesa, eles querem mostrar o poder dos norte-americanos para os soviéticos. E havia o projeto Manhattan, que é o projeto da bomba atômica, que infelizmente foi usada, e nos dias 6 de agosto e nos dias 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram as cidades atacadas pelas bombas atômicas norte-americanas. Milhares de pessoas morreram. Quem não morreu sofreu sequelas o resto da vida, doenças como câncer, por exemplo, por conta da radiação, inúmeras questões horrorosas. E aí, na época, o presidente dos Estados Unidos era o Harry Truman. E ficou muito claro que o que eles queriam não era só a rendição japonesa, eles queriam dar um recado para os soviéticos. Porque embora eles tivessem estado ao mesmo lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial para derrotar os nazistas, eles são inimigos mortais. Capitalistas e comunistas jamais vão se entender. A gente vive essa questão até hoje, né? E é por conta disso que nós teremos várias consequências graves dessa Segunda Guerra Mundial, não só por questões psicológicas, né, sociais, econômicas, mas nós tivemos, por exemplo, a Guerra Fria, tá? Que está gravado num outro vídeo que eu fiz pra vocês. E fica claro, então, a divisão do mundo entre capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os comunistas liderados pela União Soviética. Cria-se a ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945, porque afinal precisava-se de uma organização mundial que atendesse às expectativas e evitasse um novo confronto mundial. As pessoas não aguentavam mais aqueles horrores. A descolonização da África e da Ásia é uma consequência dessa Segunda Guerra. Expansão do socialismo no leste europeu, isso a gente vê no vídeo de Guerra Fria, tá? Divisão da Alemanha entre oriental e ocidental, também tá no vídeo de Guerra Fria. E aí, essas consequências que nós vamos estudar ali, no episódio de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que dividem o mundo e geram diversas outras guerras indiretas, famosas guerras quentes, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, que nós também estudamos, tá? Fica um detalhe, eu peço que vocês assistam fazendo anotações, mas não deixem de ler as apostilas, livros didáticos, porque tem muitos detalhes que são impossíveis de trazer em poucos minutos. Eu não posso fazer um vídeo extenso, porque eu não consigo carregar, gente, é realmente muito difícil, tá? Qualquer dúvida vocês vão me encaminhando e a gente vai conversando. Outro detalhe,
A maioria dos países participou de forma direta e indireta da Segunda Guerra Mundial, porque também haviam países que mandavam, através dos seus navios, medicamentos, alimentos. E o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira participa da Segunda Guerra Mundial, inclusive ajuda a derrotar a Itália fascista, coloca-se um novo governo lá, enfraquecendo também o eixo, tá? A Força Expedicionária Brasileira teve uma participação muito importante, e dessa vez a gente não passou vergonha como da Primeira Guerra Mundial, né, gente? Que houve a Batalha das Doninhas, como a gente comentou no vídeo da Primeira Guerra Mundial também, tá bom? Um beijo pra vocês, bons estudos. Eu vou desligar aqui pra poder baixar o vídeo, que demora um pouquinho.